Olá, eu sou Rodrigo Fialho Borges, advogado do PG Law, e esse é o PG Talks. No mês de junho, estamos apresentando uma série especial sobre proteção de dados pessoais, que começou há 3 semanas, quando o meu colega, que está aqui comigo, o Gustavo Schneider, introduziu o assunto. Hoje, vamos discutir como a LGPD tem afetado empresas de tecnologia. Para isso, contaremos com a ilustre presença da Juliana Akaishi. A Juliana é advogada no Google, formada pela Universidade de São Paulo, tem especialização em economia pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e LLM em Law, Science and Technology pela Stanford University. Juliana, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer ter você aqui no PG Talks. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Gustavo. É um prazer estar aqui também. Fiquei muito contente com o convite. Juliana, vamos então direto ao assunto aqui. Antes de mais nada, a gente queria reforçar o agradecimento, né, por você estar aqui comigo e com o Gustavo, para discutir um tema tão relevante que é a proteção de dados. E aí, a primeira pergunta que eu queria te fazer é, na verdade, uma apresentação, né? Será que você poderia, então, começar se apresentando um pouco e falando do seu dia a dia no departamento jurídico do Google e quais são as suas principais atribuições lá? A gente está muito curioso de saber como é o seu dia a dia lá. Claro. Eu venho, enfim, já viu aí meu currículo. Eu venho de uma atuação em escritório, então a maior parte da minha vida profissional foi em escritório. Eu me juntei ao Google há um pouco mais de 2 anos e meio, um pouquinho, logo quando começou a pandemia, então todos aqueles desafios de trabalhar de casa, enfim, conhecer a equipe só pelo vídeo. Agora a gente já está presencial, então consegui conhecer todo mundo. Aqui no Google eu trabalho na equipe de direito corporativo, então é a parte de consultoria, a parte de análise de produtos e a parte contratual. Então eu cuido dessa parte e em paralelo eu também cuido da parte de proteção de dados aqui no Brasil, né? A gente tem um time muito maior, mas eu sou um dos pontos de contato para a quantidade no Brasil. Legal, Juliana. E para começar a tratar sobre o assunto da proteção de dados, você poderia explicar para a gente quais são os principais benefícios da captação de dados pessoais para uma plataforma de busca como o Google? Olha, a principal vantagem dos dados é que a gente consegue trazer produtos e serviços que são mais úteis para os nossos usuários, né? Então, por exemplo, a gente consegue usar buscas anteriores que esse usuário fez para preencher automaticamente as pesquisas que eles vão fazendo na busca. Tem outros usos também na busca. Então, se alguém, vamos supor, eu pesquiso café na busca, o mecanismo consegue usar pesquisas anteriores que eu fiz, a minha localização, se eu tiver dado acesso à minha localização, e o que, que outras pessoas que pesquisaram café fizeram. E com todas essas informações, a busca consegue, por exemplo, me devolver resultados de cafeterias perto de mim. Que talvez quando eu pesquisei café, o que eu queria mesmo era cafeteria. Então a gente consegue trazer um resultado que faça mais sentido para o usuário. E aí depender também das configurações que o usuário pode fazer, né, que ele consegue fazer, a gente consegue também, a gente usa também esses dados para oferecer anúncios personalizados. Então, pode ser que ele esteja assistindo um vídeo no YouTube e receba ali um anúncio de cafeteria que vai ser mais próximo aos interesses dele do que um anúncio de qualquer outra coisa que não tenha nada a ver com as preferências dele. Né? A gente gosta sempre de lembrar que o Google não vende essas informações pessoais e é o usuário que controla quem tem acesso a essas informações, né? A gente entende que a privacidade é super, super importante e por isso que eu fiquei muito contente de ser convidada para falar sobre esse assunto. E a gente entende que para que a gente consiga fazer essa proteção da privacidade, a gente tem 4 pilares muito importantes, que é as escolhas, ou seja, que os nossos usuários possam fazer as escolhas sobre o uso que os dados deles vão ter e que a gente, que não só a gente, mas todo mundo que está conectado com a gente respeita essas escolhas, que os usuários tenham efetivo controle sobre seus dados, né? Então eles podem, por exemplo, gerenciar os seus dados, fazer download dos dados que eles têm, excluir os dados que tem na plataforma sobre eles, que tudo isso seja feito com muita transparência, então a transparência de como a gente usa os dados, por que a gente usa, o que a gente coleta, e com muita segurança, né? Que eu gosto muito de falar que se os dados não estiverem seguros, eles não são privados.
é um dos pilares muito importantes. E aí, dentro dos nossos produtos, a gente faz isso usando vários recursos. Então, a gente tem a política de privacidade, né, que quase todo mundo tem, mas a gente também acha importante que a política de privacidade seja de uma forma muito transparente e muito informativa. Então, a gente tem vídeos explicando que tipo de dados que a gente coleta, para que esses dados são usados, e a gente vai para além dos dados pessoais, né, porque alguns desses dados que a gente coleta e usa não são dados pessoais na definição da lei, mas são dados sobre as pessoas e a gente entende que isso também tem importância, independente de ser pessoal ou não. Outra preocupação que a gente tem muito forte é que a política de privacidade tem uma linguagem muito clara e simples. A gente evita o juridiquês, porque senão as pessoas não conseguem efetivamente entender o que a gente faz e por que a gente faz. E a gente também adota uma estratégia de informação faseada. Então, na política de privacidade, eu tenho lá os assuntos mais importantes, e dentro desses assuntos eu tenho links para quem quiser mais informação sobre um aspecto ou outro da política, né? Então, que a pessoa consegue ter mais informação, mas ao mesmo tempo, se ela quiser uma leitura mais sucinta, ela consegue. Associado a isso, a gente tem também um portal só de privacidade, que é o privacidade.google, e lá tem informação de como os dados são usados, quais são os controles disponíveis. Lá também tem muita informação de segurança, não só de privacidade, né? E acho que a outra ferramenta que a gente tem, que a gente consegue fazer com que esses usuários exerçam esse controle, é a própria conta Google, né? A gente chama aqui de balcão único. Então, é lá onde os nossos usuários conseguem entrar e eles conseguem ter acesso de uma forma muito fácil, com poucos cliques, aos controles de privacidade e segurança de todos os produtos. Então, lá eles conseguem, por exemplo, gerenciar as preferências dos anúncios, preferências sobre personalização de anúncios. Eles podem fazer o download dos dados deles, apagar ou manter no histórico a busca de navegação, de localização, de YouTube. Então, a gente acha que é assim que a gente consegue, de uma forma, de um lado, oferecer um produto que seja útil e bom para os usuários, né? E, de outro lado, proteger essas informações deles, que são super, super importantes. A gente, nesse Conta Google, que eu falei que é o nosso balcão único, a gente teve mais de 2 bilhões de pessoas que visitaram esse lugar, né, na Conta Google, no ano de 2021. Isso, o que diz pra gente? Nos diz que os nossos usuários também estão preocupados com isso, né? Então, a gente está ali, a gente consegue responder a uma preocupação deles também. Como a gente permite que eles consigam, por exemplo, deletar as atividades que eles tiveram, a gente sabe que no mundo, mais ou menos 70 milhões de pessoas visitam essa área chama Minha Atividade, e mais ou menos metade dessas pessoas deletam alguma informação que estava lá no histórico. Então, a gente consegue ver que a resposta que a gente tem é que essa preocupação é importante, né, e os nossos usuários estão tendo essa mesma visão. Nossa, isso é muito legal de saber. E tendo em mente assim, esses benefícios, a importância da captação e do processamento desses dados, e ao mesmo tempo as políticas internas que vocês já desenvolvem, como que você vê o papel da LGPD no regramento dessa captação e também desse processamento para mecanismos de busca? Eu acho super importante, né? Ela trouxe como princípios algumas das coisas que a gente também entende que são os nossos pilares, como a transparência, como a segurança, né? E ela traz também os direitos dos titulares. Então, por mais que a gente já faz isso há algum tempo, mas é bom também que a gente consegue trazer com todo o ambiente no Brasil vá para o mesmo lugar, né? Que todo mundo tem essa preocupação, que todas as empresas e as pessoas, os agentes de tratamento têm essa mesma preocupação. E aí a gente consegue fazer um link muito importante com o que a gente vê que é o que é mais importante mesmo dentro dessa regramento de proteção de dados, que é o que a gente chama de transparência ativa, né? Então a gente traz, e a LGPD super está em consonância com isso, a gente traz os titulares para que eles participem da decisão sobre os seus dados, do controle, e a gente consegue fazer com que eles tomem suas próprias decisões, porque
privacidade não é um conceito que é universalmente homogêneo, né? E varia não só de cultura para cultura, mas ele varia também de indivíduo para indivíduo. Então, quando a gente vê que a LGPD traz essa preocupação com o controle e a transparência, a gente percebe que é por aí mesmo, né? O controle tem que estar com os usuários, né? E a gente tem que trazê-los para que eles consigam fazer as suas escolhas, para que fiquem mais à vontade com o tratamento desses dados. Uma outra coisa que é super importante é que a LGPD vem um pouco para desconstruir essa ideia que antes estava muito, muito arraigada na nossa cultura, de que consentimento era coisa mais importante para quem quisesse tratar dados, né? A LGPD traz aí uma série de outras bases legais que são tão importantes quanto o consentimento e permite que os agentes de tratamento também fiquem mais confortáveis com essa hierarquia igual de todas as bases legais, né? Isso, na minha visão, é super importante, porque a gente tem visto muito estudo que fala que esse uso excessivo de consentimento para tratamento de dados pessoais, ele tem levado ao que eles chamam de fadiga do consentimento, né? Ou seja, à medida em que para quase tudo que você faz, o portal ou o aplicativo te pede consentimento, esse consentimento passa a ter menos importância, seja porque é um fluxo muito grande, uma quantidade muito grande de pedidos de consentimento, seja porque às vezes as informações que vêm nesse consentimento, elas são muito complexas ou vêm no momento anterior ao uso do aplicativo ou coisa que valha, e aí é difícil para o usuário entender qual a relevância e qual é a complexidade desse consentimento, né? Então, quando a LGPD vem e traz todas essas outras bases legais, ela também passa uma mensagem de que, olha, consentimento não é a única forma que você tem para usar esses dados. Tem aqui várias outras que podem ser usadas, são tão importantes quanto, são tão seguras quanto, né? E permite com que a gente use não só o Google, mas enfim, todos os agentes de tratamento usem o consentimento de uma forma eficiente, ou seja, para aquilo que realmente faz sentido você pedir consentimento, né? Para aquilo que e aí quando você torna o uso mais moderado para realmente onde faz sentido, aí de novo o consentimento começa a fazer sentido e ele começa a retomar a importância que ele tem. Ô, Juliana, e assim, olhando um pouco mais para a sua atuação em específico, né, no Google, qual que tem sido o papel do jurídico do Google em promover o compliance de proteção de dados dentro da empresa? Qual que é o papel do jurídico? Assim? A gente aqui no Google tem uma estrutura de privacidade e proteção de dados bem grande, né? Então, e ele extrapola o jurídico. Então, a gente tem um escritório de privacidade e proteção de dados que é global, que olha, esse grupo de pessoas olha exclusivamente para privacidade e proteção de dados, né? Então, numa visão muito mais macro, envolve profissionais de várias áreas, não só do direito, mas, enfim, engenheiros e de diversas outras áreas que conseguem olhar, pensar como a gente promove o compliance da produção de dados, não só no Brasil, mas em todas as jurisdições, e como a gente pensa e estrutura os nossos produtos para proteger a privacidade. Essa estrutura global também atende o Brasil. Mas a gente entende que como eu falei, né, a noção de privacidade ela não é homogênea. A gente também tem o time local tem uma grande importância nessa análise do que faz sentido em termos de proteção de dados, de privacidade, não só com base na lei, mas com base no contexto cultural, né, que a gente está inserido. Então, o meu papel como jurídico é um pouco fazer essa ligação do que, não só do que a lei fala, mas do que a gente brasileiro entende como importante para a privacidade e para a proteção de dados, né, trazer esse contexto cultural e explicar também as especificidades da LGPD. Embora tenha diversas leis de proteção de dados no mundo, a gente tem questões muito específicas que respondem a questões culturais, a questões históricas, que não tem em outros lugares. Então, o meu papel aqui é um pouco esse. Legal. Eu queria te fazer uma pergunta justamente sobre isso, Juliana. Você meio que introduziu o assunto já. Então, assim, o Google, por ser uma das tecnologias que mais tratam dados no mundo, né, a gente já imaginava que o Google, antes da LGPD, estava muito bem preparado em termos de proteção de dados,
em virtude da sua própria atuação e de outras legislações no mundo. Mas a gente tem uma curiosidade específica quanto à LGPD. A partir da promulgação da LGPD, o Google teve que tomar alguma medida em específico, mudar alguma coisa em virtude da LGPD? Houve um processo específico de adaptação aqui no Brasil ou não? Vocês já estavam prontos assim por causa das outras legislações e por causa da própria estrutura global de proteção de dados do Google? Essa estrutura global ajudou bastante a gente, mas ainda assim a gente fez sim o processo de adequação à LGPD especificamente. Porque a LGPD tem algumas especificidades que não existiam, por exemplo, na GDPR, que era o grande paradigma, o grande modelo de proteção de dados, né? Então a gente fez sim um projeto de adequação aqui no Brasil, e aí muito para cobrir essas diferenças do que o Brasil trazia com relação à GDPR, então foi ali um, foi incremental, né? Mas para além disso, um dos papéis que eu no jurídico aqui no Brasil tive e continuo tendo é essa criação da cultura da privacidade, né? Que aqui no Brasil, embora dentro da empresa a gente já tivesse essa preocupação, não é uma coisa que era super conhecida dos nossos parceiros ou dos nossos clientes para alguns dos produtos que a gente tem. Uma das coisas que a gente fez aqui foi fazer treinamentos internos para que os nossos times entendessem quais eram as diferenças entre a GDPR e a LGPD, né? A gente fez também, a gente atualizou contratos para que os contratos incluíssem termos específicos da LGPD. A gente, para muitos dos nossos clientes, eles, e nesses produtos eles são controladores de dados, eles não nem tinham muita familiaridade com proteção de dados e LGPD. Então a gente criou alguns links que explicam o que os produtos fazem, como é que os dados são tratados, quais são as funcionalidades desses produtos para que os nossos clientes entendessem o que é que eles têm e o que eles podem usar, né? E para que eles conseguissem também, para que a gente pudesse ajudá-los também a cumprir com as obrigações dele. É óbvio que tudo isso depende de uma análise de cada um dos clientes, então os nossos clientes precisam contratar as assessorias jurídicas deles, mas a gente tem ali uma série de ferramentas que eles podem usar para cumprir a LGPD. Então, acho que teve toda essa parte de adequação. Os nossos termos de privacidade, por exemplo, a gente atualizou para incluir os termos da LGPD. A gente criou alguns sites que pudessem ser consultados para entender melhor o que a gente faz, como a gente faz, com uma linguagem muito de LGPD. E, para além disso, no dia a dia, a gente também, o time local é consultado para novos lançamentos, novas iniciativas, para que a gente garanta que a LGPD também esteja sendo cumprida. Muito legal, Juliana. E para continuar nesse tema das inovações da LGPD, a gente sabe que um dos principais pontos que alteraram substancialmente o regime de proteção de dados no Brasil foi a criação da NPD. E a gente está vendo um processo aí gradual de crescimento de importância da NPD e queria saber quais as suas expectativas, as expectativas do teu time para a atuação da NPD nos próximos anos. Eu falo que a NPD chegou já para trocar a roda do carro andando, né? Eles chegaram com um monte de coisa para resolver. Vários pontos da lei dependem de regulamentação, e eu acho que o trabalho deles tem sido assim, digno de aplauso, porque eles têm feito tudo com muita transparência e de uma forma bastante eficiente, né? Eles lançaram lá aquela agenda regulatória para 2021, 2022, foram cumprindo com ela. Eu acho que eles têm tido um papel muito importante de fomentar as discussões sobre privacidade, seja porque eles abrem tomada de subsídio para uma série de pontos, e só o fato deles abrirem já gera uma discussão maior entre as pessoas, né? Então, como é que se contribui, o que faz sentido, o que não faz. Para a agenda agora de 2023, 2024, eles abriram também uma tomada de subsídio. Então, eu acho que tem sido muito importante esse posicionamento deles, inclusive publicamente, em várias situações, eles falam muito que uma das partes mais importantes da atuação deles é a educação, né? E eu acho que
é super importante mesmo. As cartilhas que eles lançaram vão nesse sentido e têm sido super importantes, elas são referências para todo mundo, né? E atinge públicos diferentes, né? Acho que isso está sendo super importante e aí a minha expectativa é que eles continuem nesse caminho. Eu acho que também essa importância da educação, esse foco na educação vai ser super importante quando eles começarem os procedimentos fiscalizatórios, né? Porque a gente sabe que no Brasil as empresas estão em níveis muito diferentes de adequação. Então, essa parte de diálogo e de educação é super, super importante. As micro e pequenas empresas no Brasil geram o maior número de empregos no Brasil, né? E a gente sabe que empresas menores têm recursos muito mais escassos, por exemplo, para investir em privacidade e proteção de dados. Então, esse discernimento é super importante e a NPD tem mostrado que tá atenta a isso, né? Não, perfeito. Também acho muito legal essa atuação deles e é muito bom ver esse processo inicial sendo tão bem tocado, né? E a nossa próxima pergunta, ela é mais geral. A gente queria saber um pouquinho sobre se a atuação de reguladores estrangeiros afeta a política de privacidade do Google no Brasil e como vocês estão se preparando para novas iniciativas legislativas, regulatórias nesse assunto? Tem alguma que vocês já estão esperando? É, como está sendo esse processo para vocês? Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, esse mundo conectado, e como as leis de privacidade e proteção de dados elas têm tido uma tendência de alcance extraterritorial, não tem como não ser afetado pelas leis que estão lá fora, né? Eu acho que cada vez mais isso tem acontecido e esse impacto que essas leis de outros países têm acabam afetando também como a gente pensa em privacidade no Brasil. A gente, até hoje, a GDPR ainda é vista como um padrão ouro da proteção de dados pessoais, e a gente vê que muitas das decisões que são tomadas lá na União Europeia com base na GDPR também acabam sendo, de alguma forma, importadas aqui para o Brasil e geram impacto aqui dentro. Então, acho que esse é um impacto claro que tem das, das leis de outras jurisdições no nosso dia a dia, não só na política de privacidade do Google, mas como o Google pensa em privacidade no todo. Eu acho que, para além disso, tem uma outra coisa que é super importante, que é, com a popularização do armazenamento em nuvem, a questão as fronteiras ficaram muito mais permeáveis, né? Então, a interoperabilidade, a convergência das leis e dos regimes normativos é super importante, porque, ao mesmo tempo que o armazenamento em nuvem barateou muito o custo para muitas empresas, ele requer uma internacionalização do tratamento de dados, né? Muitas vezes os data centers não estão no mesmo país que os clientes. Então, é super importante entender aí como essas outras leis se conversam. E acho que, fazendo um gancho com a pergunta que você me fez da NPD, eu acho que a NPD está num momento muito importante definir aí as regras da transferência internacional de dados e que é super importante por conta dessa possibilidade de ser interoperável com outros regimes, convergente, interoperável, e ao mesmo tempo para fazer com que o Brasil consiga ser reconhecido como um país que tem nível de proteção adequado, que dialoga com outros países, inclusive da União Europeia, porque isso, no final das contas, qual que é a vantagem disso? Né? A vantagem é que isso pode permitir um maior desenvolvimento econômico, livre iniciativa e uma maior segurança jurídica. Então, eu acho que, sim, não tem como, as leis de fora afetam a gente, e acho que a gente tem aqui uma oportunidade única de conseguir também responder a essas iniciativas. Obrigado, Juliana. Adorei aqui toda a sua explicação. Eu acho que eu aprendi bastante, acho que o Gustavo também. Espero que nossos ouvintes também aprendam muito com você. É incrível a gente poder conversar com uma pessoa que está dentro do Google, que a gente sabe que é uma das ferramentas, uma das plataformas que mais realmente depende de dados para a sua existência e que
né, desde sempre está tentando se adequar aí a todas as legislações de proteção de dados e sendo uma referência para o tratamento também. Então, obrigado mesmo, Juliana, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigada, adorei o convite. É sempre um prazer falar sobre privacidade e proteção de dados, ainda mais com um pessoal tão legal e conhecedor do assunto que nem vocês. Muito obrigada. Bom, se esse aqui é o primeiro episódio que você está vendo ou ouvindo da nossa série sobre proteção de dados, sobre LGPD, sugiro que você também tente ouvir, tente assistir no YouTube ou na sua plataforma de áudio favorita os episódios anteriores dessa série. Se você gostou do podcast, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos no YouTube, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn e, como eu disse, na sua plataforma de áudio favorita, onde você nos encontra como PGLAW, PGLAW. Fique à vontade para entrar em contato conosco via e-mail no info@pg.law, caso tenha alguma dúvida ou pontuação sobre o tema. Então, muito obrigado e até a próxima semana.